A partir daquele momento que o avião começa a cair, o que é que biologicamente acontece com aqueles que estavam lá? Perito criminal diz em podcast o que aconteceu com os passageiros do avião da Voipés, minutos antes da queda em Vinhedo. Será que alguns vieram a óbito antes mesmo do avião colidir com o solo? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Veja bem, uma queda brusca como essa, porque quando você fala de 5 km em 1 minuto, é muito rápido. Às vezes a gente olhando aqui de cima não tem a noção da velocidade que está lá, quando você olha para a queda em si. Então tudo depende muito de referencial e de outras coisas, né? Mas é uma queda muito brusca, né? Uma queda muito brusca dessa, tá? O labirinto que mantém o nosso equilíbrio, né? E também outras alterações que o cérebro faz para proteger em quedas, né, do sistema límbico, por exemplo, né, às vezes ele pega e dá uma desligada, ele simplesmente você não sente tanto, você não fica consciente, fica semiconsciente como se você cai de um prédio muito alto, para evitar o sofrimento, a dor. O próprio corpo avisa, o cérebro no caso. O corpo protege. O cérebro para de receber estímulo, por exemplo, das articulações, dos músculos, demonstrando que você está em pé normalmente ali. De repente você pode, depende da situação, cada situação, né? De repente você tem o sistema límbico mandando mais acetilcolina, podendo afetar diretamente o coração, certo? Chegando a extremos, né? De ter bradicardia, diminuir o batimento até mesmo parada. Tipo assim, vou saber que vou morrer. Isso. Mas o mais comum mesmo, né, é a perda da consciência. Uma situação brusca dessa aí, é praticamente certo que perde a consciência ou fica torporoso. Tipo quando você toma um susto muito grande que você desmaia. Isso também o sistema límbico está em ação, né? O que é o sistema límbico? É um sistema, digamos assim, que tem a ver com o seu lado emocional. Ele pode afetar em qualquer coisa que você faça, né? Eles são várias partes do cérebro, não é só um. Ele tem a amígdala, que é um local do cérebro, tem ali perto do hipocampo, que é difícil falar para o público mais leigo, mas é uma coisa no meio da cabeça, assim, mais ou menos aqui. Também é uma parte aqui na parte mais frontal, tá? Você tem uma parte ali pré-cortical, perto do córtex, que é a parte da consciência, ele fica ali pertinho. Então ele está presente nas suas emoções, onde suas emoções afetam o orgânico. Então o avião começou a cair em parafusos ali. Isso. Tem quase certeza que eles perderam a consciência em quantos segundos ali? Dependendo da... Depende. Foi 1 minuto para 5 mil metros. Mas na queda, quando desce de uma vez, você já vai perdendo ali. Você desmaia, perde a consciência, né? Então assim, a chance de ter alguém acordado ao final daquela queda, inclusive o próprio piloto, ela é quase impossível, né? Existe então uma pequena chance de que os passageiros não tenham sentido ao menos dor no momento do impacto do avião com o solo. A gente não pode afirmar, porque é uma coisa que a gente aprende em medicina. Eu vi isso de um professor mais velho, eu já percebi isso em algumas situações. Nem sempre, nem nunca, né? Eu já ouvi isso, já vi coisas que eu pensava que nunca tinha e teve, e outras que eu pensei que nunca tinha e teve. Mas nesse caso específico do avião desse... Quase impossível. Os 62 estavam inconscientes. É para estar, pela lógica. Eles não sentiram dor? Não sentiram dor, né? O corpo protege na queda, né? Justamente do trauma que virá. Tipo, o corpo fica completamente mole... Fica largado, né? Mas vivo. Ao chegar lá embaixo, né? Com aquele trauma todo, aí vem a questão da morte em si, né? Bateu, fratura aquela parte que está mais para baixo, pode fraturar outra dependendo de bater em alguma parte do avião ou não. Se alguma parte do avião pega em você, etc. Mas a parte interna, há um sacolejamento, digamos assim, do corpo, que aquela batida, quando bate, não fica de uma vez, ele faz isso. Informações extraoficiais dão conta que metade morreu carbonizada e a outra metade com cinto de segurança. Isso. Então, o que acontece? Lá dentro, né, os órgãos são fixados por ligamentos, por algumas situações, algumas partes mais frouxas, outras mais firmes. Esse balançado arranca isso aí, tá? Explode órgãos. Tipo assim, eu não estou falando que seja a queda de avião, mas a queda de um prédio. Também. Funciona do mesmo jeito. Mesmo jeito. Devido às proporções de claro, do tempo, dos quilômetros. Internamente, o que acontece no corpo? Hemorragia muito grande. Geralmente você morre já por choque hemorrágico, certo? Além disso, pulmão de choque, o pulmão enche de sangue. Você já não tem uma respiração normal, mesmo que o oxigênio chegasse ali,
você não tem como fazer troca gasosa. A morte, ela é praticamente instantânea, entendeu? Ou muito próximo daquilo ali. Dentro desses queimados, ainda vai se observar se alguém estava respirando ao ser queimado. E aí vai se ver se algum estava vivo ou não. A medicina dispõe de recursos e estudos que possibilitam os profissionais a identificarem a causa da morte de cada passageiro, seja ela pelo impacto, pelo fogo ou até mesmo saber quem chegou a óbito antes do impacto. Incrível isso, não é mesmo? Tudo é feito estudo sobre isso. Sim, você abre a traqueia, vai observar se há fuligem, se há do incêndio em si, dentro da traqueia, quer dizer, que você puxou para dentro, lá dentro dos pulmões, inclusive, né? E observar, não sei se vai ser o caso, mas geralmente você manda também alguns materiais desses dos pulmões para estudo patológico. Essa é uma dor tão... Você olhar de microscópio. Não sei se conforta, porque fala sobre sofrimento, né? Muitas vezes ele diz assim, pô, ele sentiu muita dor, ele sofreu muito. Em uma situação é tão rápido, é tudo tão... saber que vai cair, caiu, já perdeu a consciência, não dá para ter ideia, né? Não, e mesmo assim, mesmo que tivesse consciente, do que bateu ali, perdeu já. O trauma é muito grande, é muito intenso, né? O próprio balançar ali do cérebro em si já perderia a consciência, independente do que já vinha. O cara fala assim, mas tem acidente aéreo que o cara sobrevive, mas o avião não cai de uma vez, né? Pois é, esse é o problema desse aí. Porque geralmente nesses outros você vem descendo, aí bate numa árvore, alguns vão morrer. Uma das coisas que a gente falou, essa questão do balançar quando bate, é o princípio da inércia da física, que todo mundo estudou, né? O corpo para, mas os órgãos internos continuam se movendo, eles são móveis. Isso acontece tanto nesse caso que desceu assim, né, em parafuso chato, como se fala aí, como também quando desce, normalmente batendo em árvores ou alguma coisa, bate no morro de uma vez. Ou quando um carro bate. Exatamente, a mesma coisa. É como se tivesse algumas bolinhas de gude dentro de uma boquinha e você sacudisse assim. Pronto. Princípio da inércia. Aquilo que está... A carcaça em si, o que protege os órgãos internos, ele para, né? Mas o restante não para. Ele continua batendo e causando hemorragias e inchaço. Às vezes você não morre, não estou citando especificamente esse caso, é para a gente entender. Às vezes você não morre diretamente na hora, mas morre depois pelas consequências, né? Eu já vi gente que chegou em hospital, sentou conversando, caiu de uma ponte, caminhão que bateu no outro de uma vez, em alta velocidade, caíram de uma ponte. Isso é trauma muito grande, né? E 2 chegaram comatosos e um conversando sentado, chegou a sentar. Isso há muitos anos. E 4 horas depois, os que estavam em coma não tinham morrido ainda e esse tinha. Foi entubado e inclusive morreu. Que foi internamente? Internamente, né? Tudo destruído. É porque ele não tinha nada para operar, assim, né? Eu lembro bem. Ele não tinha uma hemorragia que se fosse o caso de operar em si. Mas os pulmões tudo inchados. Dificulta a troca gasosa. Então, às vezes, você morre logo depois. Caramba, o corpo humano é uma máquina muito... Assim, é um negócio incrível em todos os aspectos, né? Isso. A gente chama isso de pulmão de choque. Às vezes você pode jogar todo o oxigênio do mundo lá, mas não tem como fazer troca gasosa nem tirar o gás carbônico que está vindo. Que incha, como incha um joelho, por exemplo. A pancada, os órgãos internos também incham. E nem estou falando do cérebro que também incha. Mas que louco, né? A máquina humana meu Deus, é um negócio muito, muito louco. Um amigo meu falou assim, Yeltsin, a ortopedia é muito bonita, mas quando você lida com osso é meio que mecânico mesmo, de abrir parafuso. Só que clínica médica, nessa parte de cirurgia, essas coisas, tem uma situação mais de metabolismo. Às vezes você faz tudo que pode no primeiro momento, mas a questão das alterações depois termina matando o paciente ou sequelando. Nesses casos de acidente como esse aí, né, uma das coisas que acontece também, o cérebro ele bate na caixa craniana, incha muito, e tem uma coisa que a gente chama também de lesão axonal difusa, LAD, que nem é perceptível olhando, você vê normalmente ao microscópio. Essa mata muito, e normalmente não é nem visível em exames. Entendeu? Muito louco. A gente queria trazer esse outro olhar, uma visão sobre essa dor, né, de como eles teriam sentido esse impacto, né? Isso.
pelo menos assim, eles não sentiram tanto a dor da morte, né? Doeu mais para quem está aqui, muito mais para quem está aqui. Exato. Né? Eles perderam completamente a consciência, né? Com certeza. Jesus amado, que esse acidente sirva absolutamente para uma coisa, que outros acidentes não ocorram iguais a esse, né, doutor? Isso. A equipe que está lá, né, a gente teve conversando no grupo de chefes de perícia com o doutor Salomão, é outro médico legista que é o chefe de Polícia Científica de São Paulo. Uhum. E eles estavam bem tranquilos que iam dar conta das coisas, porque todos nós oferecemos ajuda. Né? Sempre que tem uma situação Coloca dessa, à disposição, né? Sim. Diz que a princípio estavam conseguindo dar conta e tudo. E a Polícia Federal, inclusive com o seu pessoal também estava lá. Eles são muito bons. Um dos que estava lá era justamente um dos membros do Conselho também de Dirigentes. Que você faz... Que é Isso. Dr. Palhares, que é o vice da Polícia Federal. Que é o secretário. O doutor Palhares está lá nessa apuração, né? Está. Exatamente. O que a gente deseja à família, sem sombra de dúvidas, é que Deus conforte o coração. Volto a dizer que os acidentes aéreos, eles têm como característica a melhoria na performance dos próximos passos, das próximas páginas, né? Os grandes acidentes aéreos que tivemos talvez tenham livrado outros grandes acidentes aéreos que poderiam acontecer. O mais importante é se entender o que houve para se tirar lições, né? Principalmente quanto a essa parte aeronáutica em si, mesmo a parte mais técnica, né? Como ele disse, a aeronáutica ela não está lá com fins criminais. Sempre que tem um acidente aéreo desse, né, a aeronáutica vem, né, e tudo que a polícia faz, além de fazer a parte dela, que eles fazem muito bem, tem know-how para isso, eles também pegam o material produzido pela polícia, pelas perícias, e pedem também depois esse material para somar, para entender tudo o que houve, justamente para se prevenir, ou com novos treinamentos, se for uma situação que exige um novo treinamento, né? Ou de repente uma mudança de fabricação em alguma coisa, fabricar uma coisa de forma diferente, né? Enfim, são diversas situações. Para isso que serve. É mais com esse escopo. Eu vi um documentário que teve um desses acidentes aéreos que quase 6 pessoas do acidente morreram de ataque cardíaco, né? Sim. Né? Porque o susto é tão grande que... É a questão que eu falei do sistema límbico, descarga de acetilcolina, né? A parte emocional, ela é muito forte, né? Ela não só nessa situação, em diversas outras ela pode causar certas situações como essa. Bom, obrigado por ter vindo aqui para bater esse papo com a nossa audiência sobre isso e entender um pouco essa dinâmica dessa queda e como funcionou. Provavelmente, quase que certo, ninguém estava consciente, sequer ninguém viu nem o despencar do avião, né? Na verdade é essa. Como eu digo, a probabilidade de que houvesse algo diferente, a gente sempre tem que contar com a resistência maior de um ou de outro. Como eu digo, medicina nem sempre nem nunca, mas quase impossível. Quase impossível ter alguém consciente ali, né? Sim, queda de 5 km em 1 minuto é muito rápido. O corpo humano não foi feito para isso. Não. Literalmente, é por isso que não aguenta. Não foi. Doutor Nunes, obrigado mais uma vez. A gente que agradece e como sempre eu digo, nos colocamos à disposição. E o mais importante, né, é levar a polícia científica a todos os recantos do Brasil, explicar o que a gente faz, né, se colocar à disposição da população, assim como a medicina legal, que é uma das partes da polícia científica. Perfeito. Acho que a gente pode gravar outros episódios falando sobre como é esse trabalho de cara mesmo, como funciona, o que é que quando chega um corpo, se foi por morte natural, o que é que tem que ser feito, se não é. Isso. Acho que é bacana. Porque tem a perícia criminal faz no local, medicina legal em outro, odontologia legal em outro. Vamos bater um papo sobre isso aí. Vamos embora, já fica combinado. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado, galerinha do YouTube. Valeu demais. Lembrando que é feito na Estação I Estúdios Criativos. E é o cast do Piauí para o Mundo. O que você achou do relato deste perito? Lembrando que ele é um profissional especialista no assunto. Você já sabia que era possível que isso tudo pudesse acontecer minutos antes da queda de um avião? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.